Quero agradecer a Deus por esse privilégio, oportunidade nessa noite. Já é 6h35 e quero cumprimentar todos meus telespectadoras, senhoras, senhores, amigos. Vou ler a palavra de Deus nessa noite no capítulo 10, livro de Lucas. Vou ler o versículo 25 que fala do bom samaritano. Quero que você leia comigo nas santas palavras de Deus, no livro sagrado. Diz assim: eis o que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei, como lê? Respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, ao teu próximo como a ti mesmo. Verso 28. Disse-lhe respondendo: bem fazeis isso, viverá. Jesus disse para o doutor da lei: o que está escrito na lei? Aqui fala do bom samaritano, que era desprezado pelos religiosos. Lê, mas quando a pessoa lê esses textos, já lê com mal intencionado para querer traduzir já diferente, o momento que aquele não aboliu a lei, aqueles não estavam dizendo que os fariseus estavam errados. Ele diz na conduta deles estava errado, não ter amor ao próximo. O cumprimento da lei é o amor. Quem ama não mata, não rouba, não adultera, não prostitui, faz o bem ao seu próximo, ama ao seu próximo, está unido, está junto. A igreja é um membro só. A igreja não é membro separado. A igreja verdadeira, a igreja de Deus, a igreja de Cristo não é separada. Só há uma doutrina e uma regra, e um só Deus e um só batismo. Disse bem, doutores. Você disse bem. Aí Jesus disse, você lê como lê? Respondendo ele disse, ama o doutor, essas palavras. E no versículo 28 disse, Jesus disse-lhe: respondeste bem, fazeis isso, viverá. E ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse Jesus: quem é o meu próximo? Verso 30. Jesus disse bem: o que é o meu próximo? O doutor da lei. Si mesmo disse Jesus: quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse, doutor da lei, disse o Jesus agora ao homem: de Jerusalém para ler, veio para Jerusalém. Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, dos ladrões, e os quais o despojarás, espancarás, roubaram eles, te retirarás, deixando-os meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e qual vê-los, passou de largo o sacerdote. Olha bem que Jesus conta uma palavra. Desceu um homem de Jericó, que esse homem caiu na garra dos ladrões, foi pancado até a morte. Mas descia um homem, um sacerdote, um pastor, mas quando viu, passou de largo, se desviou. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, qual ao vê-los passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou aos pés dele, vendo, comoveu,
se de íntima compaixão, e aproximando-se atou lenha às feridas, deitando lenha azeite e vinho, então pondo sobre a sua carruagem, cavalgar dura, e levou para uma estalagem, um carro. Pegou hoje mesmo, ele ia com seu carruagem, pegou, ele viu ele ali naquela situação, limpou ele, deu o melhor do seu vinho e cuidou dele, levou para o hospital e cuidou dele. Quando chegou lá, disse que vocês gastaram toda de viagem, mas quando eu voltar eu pagarei em dobro. Versículo 35. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu aos hospedeiros, disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece o que foi o próximo daqueles que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Louvado seja Deus, que mostrou o amor, a compaixão do seu próximo. Mostrou quando nós amamos o nosso próximo, nós cuidemos, nós não se desviamos dele. Nós não passamos em largo dele, nós não se desviamos dele, nós não passemos dele sem ter misericórdia, sem cuidar. Não é dizer que você ama só de boca, de língua, de ato. O amor é o cumprimento da lei. Quando você conhece a Deus, você não vai transgredir o sábado, você não vai comer carne imunda. Você vai se separar. O que você conhece a Deus, você não vai comer alimento sacrificado. Que você conhece a Deus, você não vai enganar o seu próximo. Que você conhece a Deus, você vai cuidar do seu próximo, vai cuidar um dos outros. Ter essa reflexão na mente, na palavra de Deus. Você não vai praticar o mal uns com os outros. Quando você conhece, abre o seu coração. Quando você abre o seu coração para Deus, você muda, você é outra pessoa. Quando você dá o lugar, o Espírito Santo de Deus. E uma boa noite para todos os nossos telespectadores, amigos, senhoras, senhores. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo.